Olá, paz do Senhor! Que alegria ter você novamente aqui conosco no nosso Lições Bíblicas em Ação, o nosso programa semanal de suporte a você, professor, da nossa Assembleia de Deus da cidade de Cruzeiro, São Paulo, pastoreada pelo nosso pastor Isaac Strobel. E dando sequência ao nosso aprendizado deste trimestre, nós estaremos estudando, O tema central do nosso trimestre é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E nesta lição, nós estaremos estudando a lição de número 7, no dia 13 de novembro de 2022, com o título A responsabilidade é individual. Então, professor, aquela primeira dica valiosa para você. Deu uma lida total no livro de Ezequiel já? Tenho certeza que sim, E você deve saber, antes de nós iniciarmos o nosso estudo dessa semana, que o livro de Ezequiel, vamos usar as palavras da nossa irmã Daniele Soares, filha do nosso pastor, que também faz parte do comentário da lição desse trimestre, ela usa uma linguagem bem interessante. Ela diz o seguinte, que o livro de Ezequiel tem alguns livros irmãos que combinam e harmonizam entre si, entre datas, períodos de reis e acontecimentos históricos. Então, se você, querido professor, que está aí lecionando, que está se esmerando, trabalhando com afinco para ensinar a palavra do Senhor, lembre-se que juntamente com o livro de Ezequiel, você vai ter um paralelo no livro dos reis de Israel, no livro das crônicas dos reis de Israel, o livro de Jeremias e também os primeiros capítulos do livro de Daniel. Então, querido professor, #fica a dica, você com certeza já sabia disso, não é? Não? Mas eu sei que você vai ler e vai dar tudo certo pela graça e a bondade de Jesus. Vamos lá, querido? Olha só, o texto áureo dessa nossa lição vai dizer assim, a alma que pecar, querido, palavras-chave que já vão aparecendo para você e você com certeza já tomou nota delas. A alma que pecar, olha a sentença, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A verdade prática vai nos ensinar. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Em outras palavras, o que o comentarista já está nos advertindo e nos alertando. E você, professor, como um formador de opinião, como aquela pessoa que oportuniza a aprendizagem do seu aluno, você terá condições de explicar a eles e colocar por terra algumas teologias, alguns ensinamentos distorcidos sobre a palavra de Deus no que tange num ponto central da nossa fé, no que tange a nossa salvação, ok? Então você terá a oportunidade nessa lição, querido professor, de explicar ao seu aluno que a salvação, primeiro ponto, é o bem, o presente, a dádiva de Deus mais importante que ele recebeu e que ela não pode ser negociada. E principalmente, querido, você verá que é exatamente contrapondo alguns ensinamentos fatalistas, que nem todos, preste atenção nisso, nem todos, como as pessoas dizem assim, olha, você está fracassado e condenado a morrer, você está fracassado e condenado a viver como a sua família viveu. Nós iremos exatamente nesta lição, querido, contrabalancear e, acima de tudo, tentar exaurir ao máximo as informações a respeito das famosas maldições hereditárias. Se você já ouviu isso, é bom você se preparar, porque com certeza, querido professor, aí na sua sala de aula, alguém passou ou passará por esse tipo de questionamento com você. Amém, querido? Vamos seguir então na nossa leitura bíblica em classe. Esse capítulo, querido, 18 do livro de Ezequiel, que é aonde a nossa lição está exatamente abalizada, vai falar exatamente em detalhes. Mas, querido, do versículo 1 até o versículo 32 tem muita informação. E do 20 ao 28, que é a nossa leitura, é um resumão dessas informações. Então, querido, oportunize a leitura com seus alunos, querido. Leia ponto a ponto, explane ao máximo que os irmãos puderem, os professores puderem, para que o seu aluno, querido, compreenda na íntegra o que é exatamente estar a salvo com Deus. Vamos lá? A alma que pecar, essa morrerá. De novo, é lá do texto áureo. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele.
Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio. E aí, querido, de novo, ai professor, eu tenho que ler? Você precisa ler sim, querido, sabe por quê? É aqui, querido, que às vezes, e infelizmente nós sabemos disso, nós já falamos disso em outras oportunidades, é somente aqui, querido professor, que o seu aluno, na maioria das vezes, vai ter contato com a palavra de Deus, vai ter contato com o texto da palavra do Senhor. Então a leitura, querido, sim, é importante, ok? Continuando aqui, querido, versículo 24. Conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Querido professor, você deve ter percebido nas palavras no texto que em nenhum momento Ezequiel está se remetendo ao que aconteceu no passado com os ancestrais dos hebreus que agora estavam exilados. Ezequiel está tratando de forma individualizada. E aí, meu irmão, querido professor, nós vamos entender que essa lição, exatamente, ela vem nos posicionar e nos colocar de modo que nós precisamos assumir responsabilidades. E aí, querido professor, não como muitos o fazem, que é terceirizar a culpa. Olha, eu estou vivendo nessa condição porque os meus antepassados, os meus avós, os meus pais cometeram erro e eu estou pagando por eles. Deus não é injusto, ok? Vamos avançar, queridos. Os objetivos da nossa lição que nós teremos: explicar a máxima usada em Israel. Pastor, qual máxima? Nós já vamos ver no item 1 da lição. Expor a respeito da abrangência da salvação e pontuar a reação de Israel. E aí a palavra-chave é exatamente essa que nós trabalharemos muito nesta aula, que é responsabilidade. Responsabilidade principalmente individual. E aí os tópicos da nossa lição: sobre a máxima usada em Israel, sobre a salvação para todos os seres humanos, sobre a reação de Israel. E aí, querido, vem agora as nossas perguntas a responder na nossa introdução. Primeira coisa, professor, você precisa responder para você mesmo. Você acredita em maldição hereditária, professor? Você acredita que os erros que você comete é por culpa de quem veio antes de você? Seus pais, a sua mãe, seus avós. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: olha, querido, só agora pontuando muito bem como o nosso comentarista, o pastor Ezequias, coloca. Só uma dica de leitura para você, querido professor, como nós sempre o fazemos. Heresias e Modismos, de autoria do pastor Ezequias. É um livro excelente. Recomendação de leitura para você, tá bom? Primeira coisa, querido, maldição hereditária é algo que vem lá de meandros dos anos 50 para os anos 60, que chegou aqui no Brasil com os novos movimentos, daí os movimentos dos neopentecostais. E aí você vai entender, querido, que essa conversa, essa falácia de maldição hereditária não passa
de uma heresia, não passa de um movimento que vem querer angariar pessoas, queridos, debilitadas emocionalmente, pessoas enfraquecidas espiritualmente, pessoas, queridos, que procuram a todo custo a explicação por que as pessoas, os seres humanos sofrem, e aí você vê as campanhas, hashtag fica a dica, já acabou a campanha, tá, irmão? O pessoal vem nas campanhas, vamos fazer a campanha da quebra das maldições, irmão. Nós vamos aprender nessa lição só para reforçar, porque eu sei que vocês já sabem, queridos, que isso não passa de texto fora de contexto. E diz os teólogos que isso vira um pretexto, então tome cuidado. E aí você vai entender o seguinte, primeira pergunta que você precisa responder para você mesmo, professor: você acredita em maldição hereditária? Ai, pastor, mas lá no Êxodo capítulo 20, versículo 5, o que a gente vai dizer a respeito desse texto? Ora, é simples, esse texto vai nos dizer que quem permanece no pecado, se uma geração depois da outra geração continua pecando, ela vai continuar debaixo do jugo do pecado. E aí você vai entender, meu irmão, que o pecado original de Adão, ele é literalmente enraizado na natureza humana. Quem literalmente corta esse vínculo do pecado chama-se o Senhor Jesus Cristo, o sacrifício na cruz, o perdão dos nossos pecados através do sangue de Cristo. Então nós entendemos, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, quando Paulo escreve aos irmãos da igreja de Corinto, eu vou falar, com certeza você está respondendo na sua casa, tá? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez, é isso mesmo que você falou aí, novo. Então você está entendendo, professor, que esse tipo de informação, ele só vem exatamente sobre a ideia, o ensinamento, de um ensinamento muito raso da palavra do Senhor, querido, que não há embasamento bíblico para que isso seja levado adiante. E aí você vai entender o seguinte, com uma outra pergunta: Deus é punitivo ao ponto de castigar inocentes, meu irmão? Ai, pastor, mas lá no tempo, não estou falando no período das guerras, não estou falando nada disso. Nas guerras tinha que exterminar porque era uma orientação de Deus e ponto final. Agora, meu irmão, você vai entender a seguinte questão: não é, querido, do agrado de Deus, e Deus não é tão ruim assim, querido, de você imaginar Deus idealizando maldade na vida de alguém. Deus, querido, palavra do Senhor Jesus, Deus é bom, querido. Isso é um atributo, querido, que vem de Deus, que emana de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Você acha que Deus, querido, vai traçar um roteiro de sofrimento para alguém? Você acha que Deus é tão ruim assim que vai fadar uma pessoa a nascer para condená-la, meu irmão? Não. E isso é uma teologia fatalista. Isso é um ensinamento de que Deus já... vamos usar a palavra das pessoas, né? Já destina as pessoas para a morte. Deus não faz isso, querido. Deus quer que todos venham a ser salvos. Deus ama a todos. Deus quer, e quando eu falo quero, usando uma palavra humana, tá, querido? O ideal de Deus, o planejamento de Deus é que todo homem venha a ser salvo. Querido, só abrindo um parênteses, imagina só você pegar o Salmo de número 139, que o salmista ali vai detalhar a criação do ser humano, antes ainda dele vir a este mundo, antes ainda de um corpinho informe, antes ainda que ele está no momento da gestação. O texto sagrado vai nos dizer que Deus, no livro dele, querido, vai lançando mão de todos esses detalhes. Agora você imagina só, querido, vamos usar uma linguagem humana aqui, Deus dizendo assim: olha, pastor Rafael no dia 15 de novembro vai sofrer um acidente, vai morrer, porque eu já estou determinando que ele vai morrer mesmo. Ué, não, melhor ainda, vamos melhorar isso. Vou deixar o pastor Rafael passando fome aqui durante esse período. Está determinado, nada vai mudar isso, queridos. O nosso Deus, querido, é um Deus que sempre tem o melhor para as nossas vidas. E agora vem a parte fundamental do contexto todo da nossa lição. O pecado, ele é individual, meu irmão. A única saída para o pecador é o arrependimento. Pastor, mas a nação foi exilada por causa do pecado dos antepassados. Não, querido. Deus deu oportunidade de arrependimento a todos. E todas as vezes que Jeremias profetizava, que Jeremias orientava, que Jeremias exortava o povo deu as costas para Jeremias. Em algumas ocasiões, como você o sabe, ele sofreu até açoites por causa de advertir a nação. Então, queridos, ninguém estava inocente ali no exílio.
existe uma exceção, querido, de pessoas que nasceram lá no exílio, mas essas pessoas, querido, já estavam também debaixo da promessa do regresso da nação de Israel depois dos 70 anos do cativeiro. Então, querido, fique tranquilo, o nosso Deus trata o pecado de forma individualizada. Amém? Seguindo adiante, queridos, vamos lá. Jeremias 31, 29, você vai ver muito esse texto no item 1 da nossa lição. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Pastor, o que é esse negócio de embotar? Embotar, querido, para você entender, seria mais ou menos assim. Vamos falar primeiro da situação, depois a gente fala da causa delas. Embotar, meu irmão, seria como se fosse tingir, pigmentar. Então é mais ou menos assim: os pais comem uvas verdes e os filhos ficam com os dentinhos manchados. É lógico, meu irmão, que o conhecimento científico mudou muito e nós entendemos que uvas verdes, elas são extremamente ácidas, ou seja, quem come muita uva verde, nesse caso o pessoal que tinha, esse tipo de variedade alimentar na sua mesa, esse pessoal, querido, sofria de muitas, literalmente, dores de dentes. Por quê? A acidez causava muita cárie nos dentinhos das pessoas. Aí é mais ou menos assim: como é que os pais sentem as dores das cáries e os pais não sentem as dores das cáries e os filhos é que sentem? Foram os pais que comeram ovo, por que os filhos estão sentindo a dor? Então, na cabeça desse pessoal que estava no exílio, era mais ou menos isso: Deus é injusto, nós estamos aqui porque foram os nossos pais que fizeram mal, foram os nossos pais que pecaram. Então eles acreditavam sim, com esse texto, com esse provérbio deles, que Deus estava os fadando à condenação. Eles estavam sofrendo porque na cabecinha deles isso era uma maldição hereditária, ou seja, esses pecados que os pais cometeram estavam refletindo neles. Porém, queridos, a Bíblia deixa claro que as consequências só permanecem quando o pecador permanece na sua prática. Oséias capítulo 8, versículo 7 vai dizer que o povo plantou vento, vai colher tempestade, querido. Gálatas capítulo 6, verso 7 vai dizer que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar ou semear, ele vai colher, querido. Isso é lei da semeadura. O que a nação de Israel estava passando era simplesmente a lei da semeadura, que eles mesmos continuaram prosseguindo, insistindo nas práticas pecaminosas. E aí, querido professor, a doutrina da maldição hereditária é totalmente contrária à palavra do Senhor. Então, querido professor, pela palavra do Senhor, pelo que a Bíblia nos orienta, isso não passa de uma heresia. Ai, pastor, mas e as campanhas de quebra, de maldição, de libertação? Irmão, se a gente fosse tecer esse comentário aqui, a gente ficaria o dia todo falando sobre isso. Mas vamos focar só nessa. Primeiro ponto, você está entendendo: isso é falácia, ok? Hashtag fica a dica, vamos avançar. Ai, pastor, mas o meu pastor aqui vai pegar no meu pé. Nós estamos ensinando a Bíblia, meu irmão. Não fique chateado, ok? Seguindo adiante. Primeira coisa, querido, você precisa refutar esses ensinamentos, não são com achismos, mas com a palavra de Deus. Você quer ver só? Vou te explicar. Romanos capítulo 3 e 23 é um texto que todos nós conhecemos. Porque todos, olha só, todos pecaram e foram destituídos da glória do Senhor. Paulo ensinando aos irmãos da igreja de Roma. Então já não estou nem falando do Antigo Testamento, a gente já está falando agora da era da igreja, da dispensação da igreja. E eu convido a você, professor, abra sua Bíblia comigo aí, na carta aos Romanos, lá no capítulo de número 5, eu gostaria de ler esses 4 versículos com você, do versículo 8 a seguir. Olha só, Romanos capítulo 5, do versículo 8 a seguir, diz assim, preste atenção. Lembra que eu falei da essência que Deus é amor? Olha aí. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos
pecaram, ou seja, Paulo está dando esse panorama da lei do pecado. Ela veio por causa de Adão, mas a lei do Espírito e vida veio a partir do sacrifício de Jesus, querido. E aí o texto que eu falei com os irmãos, segunda carta à igreja de Corinto, capítulo de número 5, verso 17, que eu falei com os irmãos aqui ainda há pouco. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então aqui, meu irmão, querido professor, você vai entender que se o seu aluno tivesse alguma dúvida, ele vai compreender que não é porque o meu pai foi um alcoólatra que eu seria um alcoólatra também. Não é porque o meu pai foi um viciado em drogas que eu seria um viciado também. Não é porque a minha família foi um desastre que a minha tem que ser também. Tudo vai, meu irmão, da onde vem o ponto final. E a vida continua na próxima frase com Jesus. Irmão, entenda, não é porque todos fracassaram que eu tenho que fracassar também. Querido professor, deixa eu te contar uma bem rapidinho aqui. Eu já ouvi isso, tá? Isso familiar, dizendo assim, olha, nós não estudamos, por que você vai ter que estudar? Imagina se eu tivesse assumido essa informação. Realmente, né? Porque já que ninguém estudou na minha família, por que eu vou ter que estudar? Negativo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, por isso que a minha vida será e pode ser diferente, ok? Vamos adiante. O pastor Ezequias, no seu livro do comentário desse trimestre, traz uma frase muito, muito interessante. Ele diz assim, a maldição só continua nas gerações que continuarem nos pecados dos pais. Simples assim, meu irmão. Então o pecado só permanece se a pessoa continuar a praticá-lo. Amém? Continuando, queridos, o resumo do nosso item é o seguinte: a máxima popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, remetia exatamente à ideia de que os filhos pagariam os pecados dos pais. Então nós já entendemos que isso não era realidade, por isso que Ezequiel vem trazer essa mensagem de advertência ao povo. No item 2, queridos, vai dizer assim, sobre a salvação para todos os seres humanos. Eu gostaria, queridos, de focar apenas em dois textos desses aí. Você pode tomar nota, João capítulo 5, verso 40 e 1 Timóteo 2 e 4, que vem exatamente contrapor a ideia fatalista. Quer ver só? Abra sua Bíblia, querido. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 2, texto bastante conhecido, queridos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O ideal de Deus, querido, é que todos os seres humanos sejam salvos, alcancem a salvação. E aqui, querido, a gente já contrapõe também um outro ensinamento fatalista. Sabe qual é? Que as pessoas dizem o seguinte: já que Deus, nessa linguagem fatalista, ok, querido, isso não é bíblico, já que Deus então destinou alguns para serem salvos, então quer dizer então que esse que foi destinado para ser salvo, ele não perde mais a salvação. Ora, muito cuidado com isso, tá certo, meu irmão? Existem até algumas melodias que dizem que quem tem promessa de Deus não morre. Ah, querido, pisa fora da faixa para você ver. Toma cuidado. Você quer ver só? Segunda carta que Pedro escreve, capítulo 3, versículo 9. Bíblia, querido. A gente sempre mostra na Bíblia. Não adianta falar o que eu acho, o que eu penso, o que você acha, o que você pensa. O importante é falar da Bíblia. Segunda epístola que Pedro escreveu, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Preste atenção. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Querido, Deus é paciente. Além de Deus ser amoroso e misericordioso, Deus é paciente. Deus, querido, mais uma vez, idealizou que todos sejam salvos. Mas o texto está dizendo que alguns vão se perder. Sabe por quê? Porque não querem abandonar a prática do erro.
E aí, meu irmão, você vai se assustar com o que eu vou lhe dizer agora. Muitas pessoas, por ter esse entendimento fatalista, ou seja, esse entendimento de que uma vez que ele recebeu a Cristo como Salvador, ele não perde mais a sua salvação, as pessoas começam a viver como alguns cristãos da igreja do primeiro século. Se você ler, querido, a epístola que Paulo escreveu, a carta escrita aos irmãos de Colossos, lá os colossenses, você vai ver exatamente isso, que Paulo vinha com uma mensagem de orientação e principalmente de advertência para aqueles que acreditavam que não haveria mais o problema de perder a salvação. E agora, meu irmão, deixa eu te mostrar um texto aqui, bem, vamos dizer assim, não é chato, mas é um texto deselegante. Mas se está na Bíblia, quando eu digo deselegante, é porque a gente vive, vamos lá, querido, a aula de escola dominical é para isso, tá? A gente vive uma geração muito, a palavra da moda é muito mimimi, né? Se a gente fala as coisas, o povo se fere, mas é a Bíblia quem diz, não sou eu. Então é a mesma coisa, professor, você vai poder falar, mas não o que você pensa, o que você acha, é o que a Bíblia diz. Volta um capítulo comigo nessa mesma epístola de Pedro, quer ver só? Capítulo 2, agora versículo de número 20, preste atenção no que Pedro fala para a igreja. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, preste atenção, tornou-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha isso. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Meu irmão. Então assim, se Pedro está advertindo, é porque existe essa condição. Então, querido, deixe isso bem claro para o seu aluno, que enquanto nós estivermos nesta terra, nós precisamos servir a Deus, ficando longe o máximo possível das situações que nos arrodeiam, ou seja, do pecado que bate à nossa porta todos os dias. Por quê, queridos? Nós precisamos cuidar do bem mais precioso que falamos no início da lição, da nossa salvação. Amém, querido? Então, cuidado, deixe esse alerta para o seu aluno e esse pensamento, querido, isso é antibíblico, que todos vão ser condenados ou que todos serão salvos. Não, para ser salvo é preciso estar no caminho com o Senhor Jesus. Amém? Seguindo à frente, queridos, nós vamos falar o seguinte. Então, primeira coisa, refutando um pensamento fatalista, que nós falamos dele bastante agora, Lamentações 5 e 7, você pode ver nesse texto aí, os hebreus acreditavam que sofriam por causa dos seus pais, nós já falamos sobre isso. Ezequiel, então, meus irmãos, nesse texto, ele fecha essa porta fatalista e deixa claro que a responsabilidade é individual, ok? Pastor, então é um desastre, não tem o que fazer, não. A mesma mensagem que Ezequiel usou para a nação de Israel, lá no exílio, cabe a nós nos dias de hoje. Provérbios 28, 13. Vamos ler? Está um pedacinho dele, mas eu gostaria de ler com você, professor. Tome nota, meu irmão, esses textos são fundamentais para a compreensão e aprendizado do seu aluno. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Olha só, mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém, querido? Então, aquele, querido professor, que entrega o seu caminho ao Senhor, que confessa suas culpas ao Senhor, os seus erros, os seus pecados, é o ideal de Deus, querido, que esse homem seja perdoado e alcance a salvação que há em Cristo Jesus. Porém, Ezequiel vai deixar isso claro, nós lemos os textos do capítulo 18 nesse momento. Caso não se arrependa, sofrerá as consequências. Não precisa responder, porque o salário do pecado é a morte. Exatamente isso. Mas sempre tem um mas de Deus, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E o resumo do item 2 vai dizer assim,
o ensino no livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível a todos. Então isso tem que ficar muito claro para o seu aluno, professor, que ele tem que sair dessa aula sabendo dessa informação, essa boa nova. Isso é o Evangelho de Jesus, a esperança, querido, de salvação, a esperança de salvação a todos, a esperança que todos sejam salvos, ok? E aí, o terceiro e último item da nossa lição vai falar sobre a reação de Israel, queridos. Deus faz uma pergunta e ele mesmo responde. Nesse texto, o caminho do Senhor é perfeito, mas o caminho do povo é imperfeito. Essa que é a condição, querido. Deus traça o melhor plano, o melhor planejamento para os seus filhos, mas são eles, somos nós que incorremos nos erros, queridos. O caminhar com Deus, ele é perfeito. O ideal de Deus é perfeito, querido. Aí você vai dizer assim, não, mas Deus é vingativo, Deus é punitivo, porque lá no deserto morreu todo mundo, só Josué e Caleb foram para a terra prometida. Meu irmão, Deus foi claro, Deus deu oportunidades. E vamos sair um pouquinho do povo de Israel, vamos vir para a nossa vida. Deus nos oportuniza, querido, momentos de virmos adorá-lo no seu templo, de adorarmos na nossa casa, de adorarmos no nosso trabalho, de adorarmos em todo momento, de servir a Deus a todo momento. Só que nós, seres humanos, nós temos o problema de acreditar que Deus é injusto porque as coisas não acontecem da forma que nós gostaríamos. O salmista, no Salmo de número 7, versículo 11, vai dizer assim, ó, Deus é um justo juiz. A soberania de Deus, querido, Deus não é injusto. Deus, mais uma vez, advertindo o povo através dos lábios de Ezequiel. Ezequiel avisa o povo aí que se eles se arrependerem, serão salvos, mas se continuarem na prática, vai morrer, não há o que fazer. Isso, querido, é o que Deus chama, e nós aqui, biblicamente falando, chamamos de lei da semeadura. Plantou, querido, vai colher, não há o que fazer. E aí, querido, o último trecho da lição vai falar sobre arrependimento. Todos culpam a Deus pelo seu sofrimento. Todos culpam a Deus. Só que aí, querido, você vai falar para mim, mas quem está em momento bom sabe adorar a Deus. Ah, é? Evangelho de Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 43, é um exemplo assim fundamental. São dois extremos. Jesus está sendo crucificado ao centro, um malfeitor à sua direita, um malfeitor à sua esquerda, querido. Você conhece a história. E naquele momento, queridos, de extrema dor, de extremo sofrimento, literalmente ao calvário ali na vida de Jesus, um dos malfeitores começam a zombar de Jesus, começam a zombar de Deus. Olha, você não está aqui, você podia salvar a si mesmo, por que você está aqui junto com a gente? Vamos usar a palavra bem clara aqui, né? Falou, rapaz, aí ó, tá vendo? Era o rei dos judeus, aí está coroado, está morrendo com a gente aqui. Só que do outro lado teve alguém que entendeu quem era Jesus. Ah, querido, tem muito aluno, tem muito obreiro, tem muito crente que não entendeu ainda quem é Jesus. Que Jesus, querido, está sempre disposto a nos perdoar, porque o sacrifício ali foi pesado, querido. A cruz foi pesada. Do outro lado, alguém entendeu a mensagem. Senhor, olha a palavra desse homem. Lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Um homem arrependido ainda falou para o outro, olha, nós estamos aqui, olha a responsabilidade individual, nós estamos aqui porque nós cometemos crimes, mas esse homem não tem culpa, crime algum sobre a vida dele. Isso, querido, importa e mostra para nós que sabe por que nem todo mundo vai ser salvo? Porque nem todo mundo quer receber a Jesus, nem todo mundo quer ter Jesus em sua vida. Aí é que está o detalhe, querido. Quando alguém realmente aceita, recebe, tem a preferência de Jesus em sua vida, ele ouve a mensagem que Jesus deu a esse malfeitor também. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, querido, até no seu último momento de vida humana aqui nessa terra, oportunizou que um homem se arrependesse e chegasse à salvação que há no próprio Cristo Jesus. Amém, querido? E o resumo do nosso item 3 vai dizer assim, ó, a acusação dos exilados na Babilônia contra Javé ou Yavé, seu Deus, de injustiça, se reverte contra eles mesmos. E aí, querido professor, essa é a mensagem, o enfoque central da sua lição, da nossa lição. Precisamos oportunizar e mostrar aos nossos alunos que a responsabilidade é nossa e devemos cuidar da nossa salvação. E a nossa conclusão vai dizer assim, ó,
Nessa lição nós aprendemos que não existe, querido, você tem que sair dessa aula com essa informação afirmativa. Não existe maldição hereditária, que o que acontece são as consequências do pecado. A cruz de Cristo é suficiente para perdoar a todos os seres humanos. E cuidado com a mentira que uma vez salvo, salvo para sempre. E na próxima semana, permitindo Jesus, nós estaremos estudando a lição de número 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Leitura da Bíblia em 60 dias está disponível na nossa página no YouTube. Se você quiser, você pode complementá-la com a sua. E se você quiser, querido, aprofundar os seus conhecimentos, venha estudar no nosso CETADS. Aprofunde seus conhecimentos, venha estudar curso básico, médio, bacharel em teologia. Está aí na nossa tela o contato para você. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula, queridos.